Daniele Hart, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, gente, tudo bem? Espero que com vocês também. Tudo certo. Que bom, então vamos lá, o assunto de hoje, né, nos últimos tempos a gente vem falando especialmente aí com a NR1, que é uma norma que fala sobre a necessidade de saúde mental nas empresas, né? É um assunto que assusta normalmente o empresário, até porque tem toda uma fiscalização, a multa, né? Mas antes de qualquer coisa, lembrar que a saúde mental, ela sempre foi um tema importante para as empresas sérias que compreendem que nós trabalhamos com pessoas, né? E pessoas têm suas situações, tanto de saúde física como mental. Mas aí vem a NR1 e, por vezes, ela vai engrandecendo a visão do funcionário, achando que agora a empresa tem que cuidar de mim, né? Agora eu estou aqui Santa dentro ilusão. e, né? E vamos lá, e eu gostaria de trazer duas verdades muito importantes para tanto o empresário quanto um colaborador compreender. Que primeiro, né, a crise de saúde mental não é culpa das empresas. E aí as pessoas pensam, mas como não? Porque as pessoas, a gente trabalha muito e etc. É difícil o ambiente de trabalho. E muitas vezes, quando vem uma NR assim, parece que o olhar é todo para o vilão, que é a empresa, né? E sim, podem ter empresas com ambientes adoecedores ou setores adoecedores, não podemos nunca generalizar, né? Pode. E para isso que existe, né, toda uma fiscalização, Ministério do Trabalho e enfim, os sindicatos, né, tá tudo certo. Mas aqui eu trago também a responsabilidade do colaborador, né? Então, a empresa hoje, ela não tem obrigação de fazer as pessoas felizes. Esse é um aspecto. Primeiro, a empresa não é culpada. Segundo, ela não tem obrigação de fazer a felicidade das pessoas. Mas como não? Estou lá 8, 9 horas, 10 horas trabalhando. Não, são questões muito individuais de cada um de nós. Primeiro, a gente escolhe onde trabalha. E vamos lá, nós estamos num vale rico em ofertas de trabalho. Nós podemos escolher. Tudo bem, a gente entende que por vezes, dependendo da fase da vida da gente, o nosso poder de escolha é menor, porque talvez eu não esteja com tanta instrução, eu preciso, em razão de deixar um filho, eu preciso de um emprego, de algum lugar, né? Para eu receber um dinheiro. Mas não é a realidade de todas as pessoas. Chega um momento na vida que muitas vezes, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo um poder maior de escolha. E aí a gente pode sim escolher um ambiente que tenha conexão com a minha filosofia de vida, com o meu jeito de viver, com a minha missão de viver, né? Então esse é o primeiro aspecto. A empresa não é vilã. Tanto que dos 500 mil afastamentos de trabalho, quando a gente vai fazer essa avaliação, a notícia que saiu em janeiro deste ano, somente 5,5% é de afastamento vinculado ao trabalho. Exatamente. Então, a saúde mental no trabalho. O restante são doenças pré-existentes, situações que acontecem na vida das pessoas. Isso. Então, a gente tem que olhar... traz de fora para dentro. Traz, até porque as pessoas são as mesmas, fora e dentro do trabalho. Não existe esse negócio, eu vou deixar meus problemas, eu deixo em casa. E isso é uma visão muito importante. E aí eu vou trazer o meu tema principal hoje. É um tema importante para a visão da liderança. A gente entender que as pessoas são pessoas em todos os lugares. Isso é não há... É a mesma. Então, a emoção que eu sinto quando a minha vida familiar está bagunçada, é muito natural eu trazer essa bagunça, esse barulho todo para dentro da empresa. Porque muitas vezes, grande parte das vezes, nas nossas emoções é que regem as nossas decisões. As emoções não ficam em casa. A não ser que no ambiente de trabalho tenhamos pessoas muito preparadas, e aí é a posição de um líder, né? E essa pessoa então consiga fazer o quê? Um acolhimento desse profissional. Agora o líder barulhento, o líder que também chega com muitos problemas. O cara que também está atrapalhado. Que também está atrapalhado, muito bem. Ele vai conseguir dar assistência? Não. Portanto, quando a gente pensa em saúde mental nas empresas, nós precisamos olhar para uma figura central, que é o líder. E aí entra um tema na psicologia positiva que a gente aborda, que é a liderança positiva. Qual é o papel da liderança positiva? E aí chega a quase ser redundante. Liderança positiva, na minha opinião, não existe essa expressão. Porque ou é líder ou não é líder. Porque não existe liderança negativa. Não existe liderança.
líder deve ser a pessoa que inspira, a pessoa que acolhe, a pessoa que compreende de gente e também tem clareza sobre métodos, sobre tecnologia, sobre resultados. Não é, o melhor profissional, possivelmente não é o melhor técnico. Por muito tempo eu fui gestora e tinham questões que eu não entendia, mas eu tive que ter a capacidade, a humildade de ouvir os meus colaboradores e compreender e aprender com eles tecnicamente o que eles vinham fazendo e fazer como um regente, usar do violino, usar do violão, usar de todos os instrumentos para que a gente consiga fazer uma sinfonia, algo afinado, que faça sentido e a gente atinja o nosso resultado. Portanto, e tem uma pesquisa muito importante que fala o quê? Que 50% do clima da empresa depende sim da liderança. Então, os líderes, eles podem sim tornar um ambiente mais complexo, podem gerar inspiração às pessoas, trazer emoções positivas para o dia a dia da empresa. Então, assim, e o que normalmente nós precisamos são líderes que saibam escutar. Muitas vezes eu falo com empresas, eu não consigo nem chegar a conversar com a liderança, porque a liderança tem muita reunião. E aí tu fica pensando, ou poxa... está engajada na operação. Na operação. Envolvida na operação, afundada. Afundado. E aí a gente tem ou a gente está elegendo líderes muito técnicos e a gente acha que gestão de pessoas é bobagem. Eu ouvi uma vez uma empresa dizendo assim, poxa, mas eu tenho que cuidar lá do meu produto e eu tenho que conversar agora, tratar de mimimi de adulto. Bem-vindo. Daí eu disse, pois mas essa é a função da liderança. O mimimi de adulto não é ser babá de adulto, não. Mas o adulto também tem emoções que muitas vezes não conseguiu tratar na sua infância e trouxe esse turbilhão de misturas, de dificuldades, de relacionamento, de tudo, de traumas que seja, para a vida empresarial. Mas me parece que aqui tem um ponto importante, Daniele. Como tratar esse mimimi? Porque ele não pode ficar no mimimi. É preciso tirar as pessoas do mimimi para a consciência daquilo que ela precisa fazer. Este talvez seja o grande desafio do líder, estar preparado para essa transição que ele tem que provocar nas pessoas. É uma atitude de liderança. Porque se o líder também faz mimimi, se o líder não consegue manter informações sigilosas e fica falando de um lado, fica de outro, não consegue fazer conversas difíceis, ou seja, se eu tiver uma dificuldade com o colaborador e entender que aquilo ali está impactando negativamente no trabalho, de eu ter uma conversa de adulto e não expor essa pessoa no meio de outras, obviamente que não, e muitas vezes isso acontece. Fulano, eu já falei quantas vezes, não sei o quê. Não, chama o fulano que tem nome, chama ele pelo nome, eu preciso de um momento contigo. E dar um feedback de adulto, olhando no olho e dizendo tudo que, primeiro, entende que a pessoa contribui para a empresa, tudo aquilo que ela é valiosa, porque ela não está em vão ali. Ela tem algo importante a entregar. Se ela está ali, né? Só que quando a gente faz a correção de erros, normalmente a gente vai direto para o erro, assim como DR de relacionamento, ou fazer com o filho. A gente vai lá e fala só sobre os problemas. Quem é que gosta de ouvir alguém dando só feedback negativo? Ninguém. Até porque quando a gente recebe uma informação negativa, o que o nosso cérebro faz? Ele se contrai. A gente se sente inferior, a gente fica com medo, a gente não se sente amado. São reações naturais do nosso corpo. Então, o que a gente tem que fazer? Preparar o cérebro de quem vai receber o feedback, dizendo o feedback ou o retorno, né? O que eu valorizo no teu trabalho? O que eu acho que a gente pode ajustar para ainda ser mais eficiente? Gente, não é somente um jogo de palavras. De fato, é respeitar a humanidade do outro e preparar o outro e realmente colocar na balança e dizer assim, ó, eu valorizo tudo isso de ti. Tu é responsável, tu é assíduo, tu responde com agilidade, tu é uma pessoa que eu confio muito. Mas aqui tem alguns aspectos que eu vejo que a gente está deixando para trás. Então, assim, mantenha a tua responsabilidade, porque isso para mim é um valor muito importante para a empresa também. Então, o líder é o cara que traduz as necessidades da alta gestão, né? E mostrando o quanto aquela pessoa é chave para aquele processo. Mas para isso, meus líderes e queridos ouvintes, né? Nós precisamos de tempo, a gente precisa de pausa. O líder não pode estar acelerado, ele precisa despender. Alguns autores falam de 30% do seu tempo para gestão, entre aspas, dos mimimis. Porque se a gente não trata das questões importantes de relacionamentos que não estão dando certo por alguma razão, vai dar ruim.
já deu ruim e vai cada vez piorar, uma bola de neve. E aí, como é que fica a saúde mental das pessoas nas empresas? Como é que fica o bem-estar e a felicidade? E aí as pessoas acabam encontrando culpados, porque a gente muitas vezes é infantil, isso, e culpa o colega de trabalho, que é mais preguiçoso, que o chefe não vê, é só eu que me ferro, porque isso e aquilo, Agora, e o que a gente mais percebe nesses momentos é aí a revolta dos líderes, né? Poxa vida, o problema não é da empresa. Ele vem de casa, ele tá trazendo, porque o cano do banheiro dele estourou, porque o filho não sei o que, ou o esposo não sei o que, ou porque a conta não consegui pagar, isso ele traz. E então eu tenho que resolver. Talvez não seja resolver, mas tu vai ter que dar uma encaminhada. Articular, buscar as pessoas porque e tu fazer. vai ter que trazer esse cara para um campo consciente de que tu tem que performar. Portanto, gente, é necessário sempre, eu falo que muitas vezes, que é um objetivo assim muito comum de todas as pessoas, a gente aprender a fazer o esvaziamento dos nossos pensamentos antes de chegar nos ambientes de trabalho. É ouvir uma música, colocar no rádio, ouvir alguma, mas que eu saia dos meus problemas e minimize esses problemas, coloque ele no tamanho que ele tem. E se eu não consigo resolver, eu escrevo algo, coloque no papel coisas que vocês queiram resolver depois, mas não deixe isso ficar assombrando a mente de vocês, o dia de vocês, por situações tão pequenas. E líderes, esse é o meu pedido maior. Vocês têm uma missão de vida incrível. Para isso, um líder é melhor remunerado, ele é mais exigido, né? Para que ele tenha, fora do ambiente de trabalho, possibilidades de ele ter uma vida confortável, uma vida boa, que venha ao trabalho com um pouco mais oxigenado, com mais possibilidade de tomar escolhas acertadas e reconhecer nos seres humanos uma necessidade de escuta. As pessoas precisam falar, as pessoas precisam elaborar as suas vidas, organizar. E um líder, uma pessoa mais estruturada, mais, vamos dizer, com mais experiência, né? É uma pessoa fundamental para os ambientes. Vamos lá, uma casa sem o pai e uma mãe mais organizados, né? Com uma mentalidade de crescimento. Desanda. Daí a gente diz que o problema são as crianças. Não, a criança é sintoma. Numa empresa é igual. Quando a gente não tem uma liderança preparada, uma liderança que tem espaços para treinamento, que treine a escuta, que treine o acolhimento, uma liderança que seja de fato uma referência para as pessoas, não é o líder perfeito, inclusive é o líder que reconhece as suas fragilidades, os seus erros e conta com o apoio das pessoas. Então, assim, ambientes de trabalho saudável é fundamental que, além dos colaboradores terem consciência, ele tenha um gestor que seja realmente inspirador e faça com que a roda do bem-estar, da felicidade possa acontecer nesse ambiente. Infelizmente, o abacaxi maior é do líder e ele tem que assumir essa posição e saber que ele tem essa posição e trazer todo mundo para a consciência. Isso não é resolver o problema do outro, mas tem que ser sensível, perceber e encaminhar. E, Fernando, a liderança se constrói, é uma habilidade, a gente precisa fazer treinamento, as pessoas terem essa consciência, né? Porque não é de um dia para o outro que a gente forma um líder. Tem que se treinar. Mas precisa ser treinado. Abraço, Dani. Obrigado. Abraço, gente. Muito bom. Até mais. Excelente.